Bom, pessoal, então nós vamos criar aqui um novo projeto. Vou criar um projeto novo, né, no NetBeans. Esse projeto vai ser Java, aplicação Java. Eu vou chamar esse projeto de texto, porque eu vou trabalhar com textos, ok? Muito bem. Meu projeto texto, né? Eu não preciso desses comentários. Né? Que está o main, que é dentro da minha classe texto, e muito bem. Bom, antes então disso tudo, como está na especificação, né, da atividade, eu vou criar aqui a minha classe pesquisador, tá certo? Isso vai me servir para esse projeto e também para o assunto que a gente vai tratar depois. Então, né? Muito bem, deixa eu ver o que está fazendo aqui. A classe é pública. Ah, desculpa. Né? Aqui. Classe pública é a classe texto que é do meu projeto texto, certo? Então, classe pesquisador. E aí, o que eu vou ter dentro dela? Eu vou ter os meus atributos, né? Que eu já coloquei lá. String, primeiro nome, né? Vamos lá. São todos string. Então, sobrenome, nome completo, referência bibliográfica, referência bibliográfica 2, CPF. Muito bem, então os meus atributos estão aí. A primeira coisa que eu vou fazer, seguindo inclusive o que está na especificação, eu vou criar o construtor. Né? Como é que é o construtor? Ele é simplesmente o nome da minha classe. Né? Eu falei que eu não vou colocar nada demais, é só para eu acostumar a usar o construtor, criar o construtor. Nome completo, recebe primeiro nome, que recebe sobrenome, que recebe referência bibliográfica, que recebe referência bibliográfica 2, que recebe CPF, que recebe vazio. Né? Muito bem. Nosso construtor está aí. Certo? Fim construtor. Bom, e aí eu vou criar os gets e sets. Né? Então, void set, public, que é o método público, void set, primeiro nome, string, primeiro nome, ou seja, meu parâmetro, e aí eu vou fazer o quê? This ponto, primeiro nome, recebe primeiro nome. Muito bem. Como é que eu faço o get? Então, string, public, string, get, primeiro nome, simplesmente return primeiro nome. Né? Estou mexendo então com os meus atributos. Esse aqui eu posso fazer alguma coisa ser passada para cá, e esse aqui vai pegar o que está lá para poder devolver, né, para o sistema. Eu vou fazer a mesma coisa com o sobrenome. Então aqui, ó, o set, eu não vou fazer set primeiro nome, nesse caso eu quero aqui o meu set sobrenome, né? This ponto sobrenome, recebe, aqui também vou pôr sobrenome, e aqui sobrenome. Né? O get também vai ser sobrenome, ele vai fazer simplesmente return sobrenome. Perfeito? Então os dois primeiros, né, get e set, primeiro nome, sobrenome, está tudo ok.
Agora eu vou fazer o nome completo. Então, vou deixar aqui, ó, public void set nome completo. Veja que eu não estou passando parâmetro nesse set, diferente dos outros. E public string get nome completo. Bom, esse aqui eu vou fazer o return nome completo. O set, diferentemente dos outros, eu não vou passar um parâmetro e fazer ele receber. Eu já sei qual é o primeiro nome, eu sei qual é o sobrenome. Então, meu set nome completo é o seguinte: nome completo recebe primeiro nome mais um espaço em branco mais sobrenome. Tudo bem? Consegue entender? Tá vendo? Os outros sets eu estou usando parâmetros para ser atribuídos, né, ao meu atributo. No caso do nome completo, eu não estou recebendo um parâmetro, estou pegando o que está no primeiro nome, põe um espaço e coloco o sobrenome. Tudo bem? Então, acho que aí está tá relativamente tranquilo, né? Não tem nada de mais nisso. O que mais aqui? Nome completo, referência bibliográfica 1, referência bibliográfica 2, isso aqui nós vamos ter que trabalhar um pouco melhor, né? E o CPF. Né? Então, o CPF também, deixa eu fazer aqui o meu public, void set referência bibliográfica, né? Que eu também vou trabalhar com dados que eu tenho aí. Vou colocar public string get referência bibliográfica, que simplesmente faça um return referência bibliográfica, certo? Então é só retornar. E vou deixar preparado já também para o 2. Então, aqui, set referência bibliográfica 2 e get referência bibliográfica 2, que vai retornar a referência bibliográfica 2. Não é? E eu tenho também public void set CPF, né? E aí eu vou passar, no caso do meu set CPF, né? Eu passo um novo CPF, string CPF, né? E tem o get CPF. Bom, o get é sempre mais fácil, né? Public string get CPF, porque ele é só pegar o que está lá e retornar. Tá bom? Então nós temos aqui o set CPF, que nós temos que trabalhar, porque temos que colocar os pontos, né, e o traço. O set referência bibliográfica e o set referência bibliográfica 2 também temos que trabalhar. Bom, para a gente poder fazer o uso aí para set referência bibliográfica, nós vamos criar um outro método que está pedido, inclusive, lá no especificado, né, na nossa atividade, que é o método último sobrenome maiúsculas. Né? Esse método, como ele vai ser usado só para criar as referências bibliográficas, eu posso colocar ele como private. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu não posso acessar fora da classe, mas eu vou poder acessar dentro, né, dos meus métodos que são da classe. Então, private string último sobrenome maiúsculas. Ok? Ele vai pegar o que está no sobrenome e vai passar para maiúsculas. Né? Como é que ele faz isso? Bom, para eu fazer isso é o seguinte: primeiro eu preciso encontrar aonde está o último sobrenome. Né? Deixa eu fazer o seguinte: eu vou fazer assim, ó, eu vou criar então uma string último sobrenome, tá? Para poder fazer isso, e eu vou fazer aqui um return último sobrenome. Ok. Por que está dando erro? Porque eu não atribuí nada ainda a esse último sobrenome.
E eu também vou querer fazer o seguinte, eu vou criar uma variável local, int, chamada pós-último sobrenome. Para que serve isso, gente? É o seguinte, como eu falei, eu preciso encontrar o último sobrenome dentro do nome completo. Né? Como é que eu encontro esse último sobrenome? Né? Quem é que tem ideia aí de como é que eu acho o último sobrenome quando eu pego um nome completo? Bom, eu vou achar esse último sobrenome pegando aquilo que estiver depois do último espaço em branco do nome completo. Concorda? Eu faço o primeiro nome, né? Faço um espaço em branco, coloco o próximo nome, parte do nome, faço outro espaço em branco, coloco outras ligações e tal. Quando eu tiver o último espaço em branco do meu nome completo, o que vem depois dele é o último sobrenome. Tá certo? Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Olha, eu vou fazer o seguinte, vamos começar a usar algumas classes, né, que a gente pode usar. Pós-último sobrenome vai receber o seguinte, o nome completo, e olha só, né, o que eu vou fazer aqui? Ponto, last index of. Tá vendo que ele está mostrando para a gente? Last index of. E o que eu vou procurar? Eu vou procurar um espaço em branco. E aí, quando eu coloco aqui, ó, mais um, vamos lá. O que eu estou fazendo, gente? Vamos pensar. Eu pego o nome, né? Como eu tinha colocado no exemplo lá, João Batista Correia Andrade. Então, ele vai estar João, espaço, Batista, espaço, Correia, espaço, Andrade. Esse last index of, ele vai me dar qual é o índice, né, no meu vetor, que é o texto, que o minha string é um texto, né, ou seja, um vetor de caracteres, qual é o índice aonde ele acha o último, tá? A última ocorrência, ó, last index of, um espaço em branco, que vai ser a posição exata, assim, imediatamente anterior ao último sobrenome. Então, quando eu dou mais um, quer dizer que eu estou pegando o começo do último sobrenome, tá? Essa é a posição do último sobrenome. Tudo bem, gente? Então, isso aqui é um método que eu posso usar para qualquer elemento que seja string, tá? E meu nome completo é uma string. Tá bom? Então, qualquer objeto da classe string, ou seja, qualquer elemento string, eu posso usar isso aí. Tá? E aí eu vou pegar no meu último S-nome, o último S-nome, eu vou copiar para ele, né? Ele vai receber o quê? O nome completo. Mas se eu pegar o nome completo, não é o último sobrenome. Então, eu vou pegar um pedaço dele. Como é que eu pego um pedaço? Eu posso usar substring. Então, quando eu faço substring, e ele já completou aqui para mim, porque ele identificou já, né, deu uma sugestão do que eu ia querer, e por acaso está certo, eu vou pegar uma substring a partir dessa posição que está aqui. Ó. Se eu colocar dois elementos aqui dentro, ele pega o intervalo que eu estou delimitando. Como eu estou colocando só um elemento, que é após o último sobrenome, gente, então a substring ele pega um pedaço a partir dessa posição. E como eu quero passar isso já para maiúsculas, eu faço to uppercase, olha lá. Então, muito simples. Certo? Olha, como fica fácil para a gente trabalhar. Né? Eu quero o meu nome completo, eu vou primeiro procurar qual é a posição do último espaço em branco. Tá? Eu faço mais um e jogo isso como é a posição do começo do último sobrenome. Então, eu faço essa minha variável aqui, ó, minha variável local, recebe uma substring, ou seja, um pedaço do meu nome completo, começando na posição do último sobrenome. Ou seja, vai pegar lá o último sobrenome, do começo dele até o final. E passa já para maiúsculas, tá bom? E retorna isso. Então tá lá, ó, o meu método, né? O último sobrenome maiúsculas, vai pegar o último sobrenome, vai jogar para maiúsculas e vai retornar isso. Tá bom? Né? Espero que tenha conseguido entender. Vocês vejam que é relativamente simples o que a classe nos dá de ferramenta, né? Claro que, como a gente não conhecia até agora as ferramentas, ficaram difíceis de a gente identificar. Mas está vendo como a gente tem uma série de ferramentas aí, uma série de métodos nas classes que ajudam a gente, né? Que facilitam o nosso trabalho. Tá certo? Então vamos pensar agora o seguinte, ó, a nossa primeira referência bibliográfica, como é que ela é formada? Ela é formada pelo último sobrenome maiúsculas, né? Mais uma vírgula e mais o restante do nome completo. Tá certo? Então, vamos fazer o seguinte. Referência bibliográfica recebe o quê? Olha só,
o último sobrenome maiúsculas, né? Ele vai pegar o nome completo, mais uma vírgula e um espaço, né, para colocar o restante do nome, ok? Mas o que eu vou colocar aqui? Nome completo. Não, mas eu não posso colocar o nome completo. Por que eu não posso colocar o nome completo? Porque o último sobrenome, eu quero que ele fique fora, né? Ele já entrou ali no começo. Então, eu vou fazer ponto substring, ok? E qual é a substring que eu vou pegar agora, gente? Eu vou pegar uma substring que vai da posição 0 até o nome completo, ponto, last index of, espaço em branco. Será que dá para identificar? Vamos pensar, né? Se eu tenho aqui um nome completo, vou colocar aqui em cima, ó. Vamos pensar aqui assim, o tal que a gente tinha pensado, olha. João Batista Correia Andrade. Então vamos identificar o que esse cara aqui de cima fez. Ele pegou o que? Ele achou essa posição aqui, certo? Aí pegou a partir dessa próxima até aqui e transformou tudo em maiúsculas e devolveu. E esse cara de baixo, o que ele está fazendo? Então vamos ver, gente. Ele vai chamar o último sobrenome maiúsculas, ou seja, ele vai pegar esse Andrade, né, vai transformar isso em maiúsculas, tá? Então ele vai colocar lá assim, ó. Vamos fazer aqui, ó. Como é que ele faria essa parte de baixo? Andrade, mais uma vírgula, um espaço, e aqui agora o nome completo, mas o que? Uma substring, um pedaço, que vai da posição 0, que é essa parte aqui, ó, João Batista, né? Até onde? Olha, João Batista Correia, olha lá, ele vai até o índice do último espaço em branco. Então ele vai parar aqui. Então tá aí, ó. Ele fez a nossa referência bibliográfica, tá certo? Né? Então, muito bem. Está feita a referência. Tá? Espero que tenha dado para perceber. Esse é o primeiro referência bibliográfica. Né? Então essa parte está tranquila. O get referência bibliográfica também está tranquilo, porque é só retornar isso. Né? E agora nós temos que fazer o set referência bibliográfica 2. Certo? Esse aqui vai dar um pouco mais de trabalho para a gente. Tá? Por quê? Porque eu preciso pegar o último sobrenome, né, todo em maiúsculas, essa parte a gente já resolveu, mas eu preciso também depois pegar só as iniciais do restante do nome. Correto? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui, ó, um aux para a gente, né, para ajudar, e vou criar também uma variável iniciais. Tá? Para receber as iniciais do nome. Muito bem. Aux recebe um nome completo, ponto, uppercase. O que eu quero com isso, gente? É o seguinte. Vamos imaginar que ao invés de João Batista Andrade, né, eu tivesse o seguinte, quer ver? João Batista da Silva Andrade. Tá certo? Bom, como é que isso vai funcionar? Na primeira referência seria Andrade, em maiúsculas, vírgula, João Batista da Silva. Mas, para eu colocar as iniciais, como é que fica isso então? Vamos lá, olha. Andrade, vírgula, JBS. Certo? Bom, mas eu não vou colocar então, do jeito que está aqui, se eu for pegar só as iniciais, olha, as primeiras letras de cada palavra, tá vendo? J, B, D. Né? Aqui entraria um D, olha. Né? E esse D, vocês concordam comigo que não é uma inicial de nome? Né? Ela é só uma ligação que tem aqui. Né? Então ninguém coloca isso como inicial. Tá? Então eu preciso dar um jeito de, na hora de criar as iniciais, pegar as iniciais, eu não considerar isso aqui. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar nessa variável auxiliar, eu vou transformar tudo isso aqui para maiúsculas, tá? Porque me facilita identificar esses elementos, por acaso alguém pode digitar tudo em maiúsculas, né? Senão eu aumento muito as possibilidades.
E eu vou tentar, nesse nome completo, tirar isso daqui, identificar e remover isso aqui do nome. Tá? Aí se eu ficar só para as iniciais, se eu conseguir transformar esse AUX, ou seja, não vou mexer lá no nome completo, né, que é o atributo, eu vou pegar essa variável AUX. Eu vou transformar para cá e aí não vai acontecer isso aqui. Ó. Tá certo? Essa é a minha ideia. Tá? Então vou tirar aqui para não correr o risco de depois deixar, né, gerar algum erro. Mas vamos lá, vamos fazer isso então. Olha, em AUX eu vou pegar o nome completo e vou passar tudo para maiúsculas. Tá? E aí tem um outro método que eu posso usar que é o seguinte, olha só. AUX recebe AUX ponto replace all, né? O quê? O que é replace all, pessoal? Replace all é uma forma de eu poder fazer uma substituição de alguma coisa por outra. Então, o que eu quero substituir? Eu vou procurar, sempre que tiver que surgir dentro do meu texto, o seguinte, um espaço, um D, outro espaço, ou um espaço, um dá, outro espaço, ou um espaço, um do, outro espaço, ou um espaço, das, outro espaço, ou dos, ou espaço e espaço, porque eu posso ter lá assim, como eu falei, Paulo da Silva, eu quero tirar o da, eu quero Roberto de Oliveira, eu quero tirar o de, Juliano dos Santos, eu quero tirar o dos, né? Cristiano de Lima e Silva, eu quero tirar o e, tá? Para não entrar como iniciais. Então, toda vez que surgir qualquer um desses elementos aqui, ó, que está separado por esse ou, ele vai transformar quem? Em vazio. Tá bom? Então, se ele pegar um espaço, um outro elemento desse em um outro espaço, na verdade, ele vai colocar aqui um espaço em branco. Tá? Então, na hora que tiver um da Silva, ele vai substituir isso aí tudo só por um espaço em branco. Ok? E aí o meu AUX, então, vai ficar sem aquela parte de ligação, né? Um D, um DA, um DOS, né? Que às vezes acontece. Tá bom? Essa é a ideia. É para não colocar isso como inicial. Muito bem, eu faço o seguinte, ó, iniciais recebe aux ponto char at 0. O que é isso, gente? Vamos lá, vamos colocar aqui de novo nosso exemplo, deixa eu trazer ele para cá. Então é o seguinte, Juliano da Silva e Souza, né? Primeira coisa, o que ele vai fazer? Ele vai transformar tudo isso em maiúsculas. Juliano da Silva e Souza, né? Aí quando eu faço isso aqui, ó, ele vai pegar esse cara aqui, tudo isso, e transformar só num espaço. Pega tudo isso aqui e transforma só num espaço. Aí fica assim, Juliano Silva Souza. Aí o que iniciais vai pegar? Vai pegar o AUX com caractere na posição 0. Qual que é isso? É o J, certo? Então ele vai começar a formar, ó, põe J, tá? Feito isso, o que eu faço também, né, uma vez que fiz isso? Eu coloco aqui, ó, J mais um ponto. Então ele vem aqui, ponto, tá? Estou começando a formar as iniciais. E aqui eu faço o seguinte agora, olha. For int i recebe 0 e menor do que, olha lá, aux.index of espaço em branco. Opa. Espaço em branco. E mais. Tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou simplesmente procurar, cada vez que eu tiver mais inicial de nome, para poder acrescentar. Então, eu vou fazer o seguinte, se por acaso o aux.char at na posição i for igual a um espaço em branco, né?
que eu faço? Eu faço, iniciais mais igual aux.shareAt na posição i mais 1, mais um ponto. Vamos entender que isso aqui está acontecendo, né? Que eu sei que pode ter ficado meio confuso, mas é o seguinte, olha, vamos lá, novamente. Juliano da Silva e Souza, tá bom? Então vamos aqui, ó. Essa parte aqui jogou ele tudo para maiúsculo, né? Não era, muito bem. Aqui o que ele fez? Essa parte aqui, ó, vamos ver se vocês conseguem perceber que tudo que ele achar, ele vai transformar só um espaço. Então ele vai pegar isso daqui, põe espaço, pega isso aqui, põe espaço. Isso está na variável aux, percebe? O nome completo continua certinho, tá? Ele transformou isso aqui e virou dessa forma. As iniciais, esse aux.char@, pessoal, é o seguinte, é o caractere at na posição 0. Então lá no aux, que tem isso daqui, na posição 0, é esse daqui, né? Ele vai jogar para as iniciais o quê? Esse cara lá, o J mais um ponto. Muito bem. Agora ele vai começar a percorrer, vamos colocar aqui Souza Andrade, tá bom? Aí eu sei que Andrade vai ser o último sobrenome. Quais são as outras, então, letras que eu preciso colocar de iniciais? Esse S e esse S. Então, vamos procurar, ó. For, o I vai variar de 0, que é esse cara aqui, né? Enquanto for menor do que a posição do último espaço em branco, ou seja, a posição do último espaço em branco é essa aqui, tá vendo? Então ele vai percorrer até chegar aqui. Tá? O que ele vai fazer? Se o caractere na posição I, então na hora que eu estou na posição 1, depois eu estou na posição 2, depois eu estou na posição 3, depois na 4, depois na 5, depois na 6, não é igual a um espaço em branco, tá vendo? Na hora que eu chegar aqui, ó, na 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai ser um espaço em branco. Tá? Então, quando eu achar esse cara espaço em branco, o que eu vou fazer? Já iniciais, que é essa ponta aqui, ó, eu vou jogar na posição I mais 1. Então, quando eu achar que o 7 é espaço em branco, eu vou pegar o que está na posição 8. O que tem na posição 8? S. Mais um ponto. Certo? E continuo percorrendo, olha lá, ó. Aí eu venho para cá, esse aqui 9, 10, 11, 12, 13, na hora que estiver na 14, é um espaço em branco. Então eu pego o que está na 15, que é a posição I mais 1. O que tem na posição 15? Outro S. Mais um ponto. E vou continuando, só que ele vai continuar até onde? Até chegar aqui, ó. Então, enquanto é menor do que essa posição, ou seja, vai procurar só até aqui. Tá? E aí ele não, nas iniciais, então ele não coloca mais nada. Tá bom? Então ele faz, né, cria essas iniciais dessa forma. Quando eu termino isso aqui, ó, pegar as iniciais, que é o que me faltava, o que eu faço então para que a minha referência bibliográfica 2, gente? É o seguinte, referência bibliográfica 2, né, vai receber, cadê aqui? O último sobrenome maiúsculas mais uma vírgula mais as iniciais. Certinho? Opa, último sobrenome maiúsculas, e aí é um método, né? Então, aqui, tá? Mais vírgula, mais iniciais. Percebe? Então ele acabou fazendo o quê? Ele criou, né, isso tudo desse jeito assim, ó. Tá? Juliano Silva Souza Andrade, olha lá, Andrade, vírgula, JSS. Tá bom, gente? Né? Então tá aqui criado a nossa segunda referência bibliográfica. Certo? Vamos lá. Então, muito bem. Né? Estamos aí os sets e gets. Tá? E o último que está faltando a gente para a gente concluir a nossa classe, né? Depois a gente faz o restante, tal, mas para a gente concluir a nossa classe, é o CPF, né? O set CPF, que é o que está faltando. Bom, o que a gente precisa fazer então para esse set CPF? Aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos usar uma outra classe aqui, que é uma classe chamada String Builder. Tá? Vou criar um auxiliar aqui dentro dessa classe String Builder,
recebe new string builder, ou seja, eu vou criar um objeto da classe string builder, nós vamos entender aqui o que ela faz. Eu vou fazer o seguinte, olha, aux, que é dessa classe, ponto, insert, tá? Vai inserir nesse objeto, na posição 0, a partir da posição 0, o novo CPF. Então, ele vai me permitir manipular uma cadeia de caracteres, tá? Que é esse novo CPF. Aliás, não é o novo CPF, né? É o CPF que está ali passando, só que eu vou colocar aqui então, para não confundir com atributo por enquanto, tá? Novo CPF, tá bom? E aí aqui, no CPF, né? Ele vai passar, vai jogar então para o aux esse novo CPF. Aí dentro dele eu faço o seguinte, aux.insert na posição 3, o quê? Um ponto. Por que na posição 3? Porque na posição 0, 1 e 2 terão 3 dígitos. E aí entra um ponto na posição 3. E aí depois 4, 5 e 6, outros 3 dígitos. Então, aux.insert na posição 7, outro ponto. Ok? E aí 7. Aí 8, 9 e 10 tem outros dígitos. Então, aux.insert na posição 11, o quê? Um traço. Tá? Feito isso, muito bem, simplesmente faço CPF recebe aux.toString. Tá? Então ele vai pegar esse string builder aqui, que é uma classe que me permite fazer essas inserções, tá bom? Onde eu quero, colocar os elementos que eu quero, e depois eu faço o CPF receber isso aí. Tá bom? E o getCPF retorna isso. Certo, pessoal? Então é o seguinte, por enquanto a nossa classe está pronta? Não, porque lá a gente pede para fazer validação de CPF, então vou precisar trabalhar com isso, tá? E depois nós precisamos também do programa principal para fazer o cadastro. Mas por enquanto, esses elementos assim mais básicos, né, a gente conseguiu fazer, né, a criação, tá, dos sets e gets aqui dos nossos atributos. Tudo bem? Mais uma vez, né, é um vídeo que fica grande, se a gente pensar aí em tempo para assistir ele todo, né, e focar, mas que se você for tentar acompanhar o que está lá na especificação e for tentar fazer, você pode tentar bolar e tal, você tem condição de ir acompanhando, fazer um pause, né, verificar, buscar alguns erros e tal, por aí, tá? Vocês veem que aqui não tem nenhum erro, né? E por enquanto a nossa classe fica, nesse primeiro vídeo nosso, fica para a questão da classe pesquisador, né? Mas por enquanto ainda sem fazer validação de CPF, tá? Isso a gente vai acrescentar no próximo vídeo, tá bom? Então, por enquanto, é isso.